Olá pessoal, vamos dar início então à nossa aula, nossa videoaula sobre Mesopotâmia, que corresponde ao capítulo 3 da apostila de vocês, ok? Primeiramente então, essa região que a gente vai tratar agora, a Mesopotâmia, corresponde ao que hoje nós temos como a região do Oriente Médio, na Ásia, e uma parte da África, o norte da África. O que era essa Mesopotâmia? Uma das últimas coisas que a gente viu em sala de aula foi o surgimento das primeiras sociedades, os primeiros agrupamentos de seres humanos. A gente viu que no começo os seres humanos se deslocavam constantemente de lugar, o período do Paleolítico, e a partir da Revolução Neolítica, do surgimento da agricultura, a gente tem uma maior fixação dessas populações em determinados lugares. A região da Mesopotâmia, então, corresponde a esses primeiros lugares onde essas sociedades humanas vão se fixar. Nós temos a Mesopotâmia aqui, que o próprio nome, a origem do nome Mesopotâmia é uma origem grega e que significa região entre rios, rio Tigre e rio Eufrates. Mas nós também temos uma região que compreende a região do Egito através do rio Nilo. Então, toda essa região é conhecida como crescente fértil. A Mesopotâmia é identificada mais por essa região do Oriente Médio, mas muitas vezes também é relacionada junto com a região do Egito. Qual que é o grande destaque daqui? É a gente pensar que essa região é uma região bastante árida, com ocorrência inclusive de desertos, e você ter rios nessa região fazia com que fosse um local muito procurado pelas populações, pelas sociedades humanas, justamente porque você tem água potável, você tem um lugar para você plantar. Essas regiões eram fertilizadas, inclusive, por essa ocorrência dos rios e pelo período de cheias e vazantes. Cheias e vazantes indicava que os rios eram sazonais, num determinado período do ano, eles enchiam, transbordavam muitas vezes e num determinado período do ano eles secavam, às vezes até prejudicava a comunidade e as plantações agrícolas devido a esse processo. O que acontece então? Essas primeiras sociedades que vão se instalar de maneira sedentária nessa região vão ter que, para usufruir desses rios, conseguir dominá-los. Como dominá-los? Através de técnicas de engenharia, construção de diques, de barragem, através de um processo correto de irrigação, para que esse período de cheias e vazantes não atrapalhasse a vida daquela sociedade. Então, a gente pode dizer que a região da Mesopotâmia, além de ser uma região onde surgem as primeiras civilizações, você tem uma primeira especificação de profissões. Começam a surgir tentativas de solucionar problemas por meio do domínio do rio. Então, esse rio era ótimo, mas ao mesmo tempo ele poderia ser ruim se você não soubesse dominá-lo. A partir daí, então, vão surgindo essas civilizações mais complexas. Vejam que não existe uma denominação específica para o conceito de civilização, mas existem algumas ideias que podem nos levar a colocar pré-requisitos para a gente definir o que é uma civilização. A própria sedentarização, a questão da agricultura, mas também o desenvolvimento de novas profissões, tanto um artesão quanto um comerciante. Também a ideia de uma escrita propriamente dita, o surgimento de um governo, isso também caracteriza a civilização, e você ter uma sociedade multifacetada, com funções diferentes, específicas, e ter uma hierarquização dessas camadas sociais. Então, a gente já tem um conceito de um governo, a partir do momento em que essas civilizações se encontram com maiores problemas, com maiores complexidades, então surge a ideia de uma liderança para controlar essa população. E também a gente vai começar a ouvir falar na Mesopotâmia do termo cidades-estado,
que vai ficar muito conhecido com a civilização grega, mas aqui a gente já tem o início desse conceito. A gente já vai explicar aqui mais para frente. O que acontece na Mesopotâmia também é o que posteriormente, né, o intelectual Karl Marx vai definir como sendo um modo de produção asiático. Ele falava que ao longo da sociedade, da história da sociedade, você tem modos de produções diferenciados. Esse, no caso da Mesopotâmia, que surgiu, que é o primeiro modo de produção, a gente tem então esse modo de produção asiático, diz respeito ao continente onde ele surge. Quais são essas características? A primeira delas é que a propriedade da terra é do Estado, desse governo que surge. Não existe uma ideia de propriedade privada, por exemplo. A base dessa terra é comunitária. A maioria das pessoas são camponeses, então são pessoas que lidam com a questão agrícola. A agricultura é a principal fonte de vida, de renda dessas sociedades. O grupo social dominante era o próprio Estado, era o próprio líder, era ele que arrecadava tributos, arrecadava dinheiro e distribuía da maneira que bem lhe entendia. E também tudo aquilo que era acumulado pelo Estado era o próprio Estado que ia transformar aquilo em obras públicas, templos e etc. De uma maneira geral, isso sintetiza o modo de produção asiático. Como eu falei, uma sociedade que começa a se dividir, uma sociedade que começa a ter uma hierarquia diferente. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma pirâmide social vinda do Egito, mas na Mesopotâmia ela acaba sendo bem semelhante também. Por isso que tem faraó aqui, justamente porque é do Egito. Mas então a gente tem no topo de uma pirâmide social o seu líder, né, o líder do governo, um rei, um imperador, um faraó nesse caso. Você tem uma camada de nobres, geralmente relacionados com, né, esse vizir aqui no Egito é como se fosse um primeiro-ministro, é o braço direito do faraó, mas você também tem outras pessoas que cuidam das finanças, do exército e também os sacerdotes. Os sacerdotes sempre vão nessas sociedades primitivas, orientais, o sacerdote vai ter um papel muito importante dentro dessas sociedades, justamente porque a própria religião é muito importante nesse momento. Logo abaixo a gente tem outras profissões, né, uma espécie de uma classe média, então a gente tem comerciantes, a gente tem outras patentes militares e a gente tem os sacerdotes mais próximos das pessoas. E por último a gente tem camponeses, os funcionários mais rasos, né, os artesãos, e dependendo da sociedade, né, em períodos de guerra, a gente pode ter escravos também, que daí habitam essa última parte, o último escalão da pirâmide social. Como eu comentei para vocês, a Mesopotâmia em grande parte é formada por cidades-estado. O conceito de cidades-estado se identifica de que forma? É toda aquela cidade que tem uma autonomia política e econômica, mas que de uma maneira geral se identifica com a mesma língua, com a mesma cultura. Então, o termo cidade-estado diz respeito a essas pequenas cidades fundadas ao longo, por exemplo, da Mesopotâmia, que é o nosso caso aqui, que tem uma certa autonomia de governo, de forma de governar, mas que se identificam como sendo pertencentes à própria região da Mesopotâmia. Como eu falei para vocês, nas sociedades gregas isso vai ficar muito mais claro. A Mesopotâmia foi habitada por vários povos diferentes. Os sumérios têm o registro como sendo o povo mais antigo. É deles também a criação da escrita, a primeira forma de escrita dos seres humanos. Tá? Então, os sumérios têm uma marca importante dentro da Mesopotâmia, mas outros povos também coabitaram essa região e cada um trouxe uma identidade específica. Então, invenção da escrita pelos sumérios, essa escrita cuneiforme que era feita em placas de argila. A gente também tem com os babilônios
o Código de Hammurabi, que é o primeiro código de leis escrito, talhado, né, numa pedra. Então, aquela ideia de que a lei não poderia ser mudada, não é simplesmente você falar uma coisa e no outro dia falar outra. Então, você tem essa contribuição dos babilônios. No século 8 a.C., os assírios, que era um povo bastante ligado à guerra, então trouxe as primeiras ideias de organização de um exército, né, de formas estratégicas de organizar um exército. E no século 6 a.C., os caldeus, que tiveram como rei Nabucodonosor, que é aquele rei conhecido por criar os jardins suspensos, né, e algumas outras maravilhas da antiguidade que infelizmente a gente não tem um vestígio hoje propriamente dito, ok? Uma última coisa aqui, com relação à economia, nós temos uma economia muito mais voltada para a agricultura, mas já começa o desenvolvimento de comércio. Como a gente sabe que tem cidades-estado e elas são meio diferentes entre si, elas comercializavam também entre si e com regiões vizinhas, com outros povos. Então a gente tem o desenvolvimento do comércio, o surgimento já de moedas, né, moedas de troca, e o desenvolvimento de pequenas técnicas artesanais. Também se encontra a pecuária e criação de animais, então já começa a ter também uma atividade voltada já a essa domesticação dos animais, e por volta de 1500 a.C., o surgimento das primeiras moedas. Ok? Tudo isso vocês vão encontrar na apostila de vocês. Então, esse primeiro contexto, né, bem interessante, com relação aos rios, a importância desses rios. Vejam que, né, a Mesopotâmia, a gente pode até pensar, poxa, mas, né, o que de interessante a gente pode extrair daí? Mas a gente tem que pensar que a região da Mesopotâmia hoje abriga uma região muito importante, que é a região do Oriente Médio. E nós vemos constantemente como é uma região onde acontecem muitos conflitos, e vários desses conflitos são gerados, inclusive, por questões econômicas. Então, é uma região onde tem tem uma ocorrência muito grande de petróleo. Então, apesar de ter guerra, de ter conflito, de ter uma região bastante pobre e desigual, também tem muito dinheiro, né? Então, a questão econômica é importante. Então, ele começa fazendo esse contexto dos rios, a história e como que eles surgem, da onde que eles vêm, aonde que é a nascente desses rios Tigre e Eufrates, e também faz uma comparação com os próprios dias de hoje, né? Então, a gente tem duas imagens aqui, na região de Bagdá, por exemplo, no Iraque, tá? Então, ele vai falar também dessa questão geográfica, como que uma região desértica tem a ocorrência desses rios e como esses rios vão alterar a forma de vida dessa população. Os povos mesopotâmicos, alguns deles eu comentei com vocês, então ele vai falar um pouco da contribuição de cada um desses povos. Aqui a gente tem alguns resíduos, alguns vestígios, ali atrás um zigurate, né, que era um templo daquela época. Também vocês podem olhar com calma, vou passar para vocês também as atividades, ok? Essa parte relacionada com a política, as cidades-estado, esse mapa encontra-se então também aqui na apostila, os principais líderes, a religião mesopotâmica, que era uma religião politeísta, porém diferente dos egípcios, né, que acreditavam numa vida após a morte, os mesopotâmicos não tinham essa crença, então tem uma certa diferença aí. E a economia que eu comentei com vocês. Dentre as influências, ele vai citar a escrita dos sumérios, principalmente, né, e o Código de Hammurabi. Tem uma atividade, inclusive, aqui de interpretação de texto, de documento, falando do Código de Hammurabi, que é bem interessante para a gente se atentar a essa diferença que tinha os códigos de lei da antiguidade para os códigos de lei dos dias de hoje. Ok, pessoal? Por hoje é só. Se atentem às atividades que eu vou passar para vocês, ok? Façam a leitura com calma e qualquer dúvida no nosso encontro semanal online, a gente se fala.
Beleza? Até a próxima!